Paz do Senhor, estamos iniciando mais uma excelente aula, mais um momento juntos. Eu quero estar aí saudando ao aluno e também a esse prezado amigo, pastor Márcio Malveste, a qual esta aula é endereçada, e a todos vocês que participam, né? Nós vamos falar hoje de um esboço, já de um desenvolvimento, uma aplicabilidade de um sermão expositivo, e que é um assunto que nós tínhamos falado, mencionado, que iríamos estar desenvolvendo, discorrendo nesta aula de hoje. Um assunto muito importante, que é justamente já a exemplificação de um esboço expositivo ou de um sermão expositivo. O tema do sermão expositivo que nós vamos estar abordando está em esperar em Deus, lá no Salmo 40, tá? Então, automaticamente, o texto, né, que vamos ter por base é: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível de charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. É um texto pequeno, praticamente 2 versículos a 3. Pode-se fazer um sermão expositivo pautado em uma exiguidade e uma pequena abrangência de texto? Pode, dependendo de você elaborar, como vou elaborar para você ver aqui, as questões referentes a ações, tá? E projeções que estão inseridas dentro desse pequeno texto que vou desenvolver. Eu vou dividir em tópicos, em etapas e em diversos assuntos. A introdução é o fator primordial para início. É a introdução que vai dar a direção para todo esse sermão. Então, a introdução que eu proponho é um dos desafios mais difíceis da vida. A introdução para esse sermão é saber quando agir e quando esperar. No mundo globalizado atualmente, em que nós estamos vivendo, tecnologicamente desenvolvido, nós vivemos em uma sociedade que ela não tem mais o costume, a prática de esperar, mas nós precisamos aprender a esperar e precisamos saber como esperar e ter a compreensão do que é esperar. E aí vem as perguntas: você gosta de esperar para ser atendido pelo médico? Você gosta de esperar uma encomenda? Você gosta de esperar numa fila de banco? Não é? 3 perguntas para instigar o público. E aí, o que é esperar em Deus? Primeira pergunta, a primeira chave e a primeira divisão desse sermão. Primeiro, aceitar as circunstâncias como um produto da sua vontade. Segundo, é uma diretiva, uma corretiva, uma permissiva, e procurar entender a lição de cada demora ou a alcançar, ou demora ou a bênção chega antecipadamente. Esperar é contar com a realização de coisa ou de coisas desejadas e prometidas. Aguardar, ter fé, confiar, estar na expectativa. Não precipitar em nenhuma decisão, como está lá inserido em Eclesiastes capítulo 8, versículo 3, e que diz o texto: não te apresses a sair à presença dele. Dele quem? De Deus. Eclesiastes 8,6 diz: porque para todo propósito há tempo e um modo de esperar, ou de circunstância, ou de situação. Então, vamos examinar dentro desse contexto 4 aspectos da palavra espera. Primeiro, o não esperar. Há pessoas que são extremamente eufóricas, precipitadas,
e com isso não entende o porquê terem de esperar pela ação de Deus. Elas antecipam e fazem as coisas a seu próprio modo. Um exemplo, o bezerro de ouro, tá? Que está lá narrado o fato do acontecimento em Êxodo capítulo 32, dos versículos 1 a seguir. Tá? É um fato. Um outro fato também podemos falar sobre o exemplo que ocorre com Saul, lá em 1 Samuel capítulo 13, versículos 8 a 14, quando Saul é constituído rei sobre o povo de Israel e não teve paciência em esperar 7 dias por Samuel para oferecer holocaustos de ofertas pacíficas, tá? E isso prejudicou todo o transcurso do seu reinado, do seu ofício de rei. Esperar desanimado. Há pessoas que esperam sem fé, que não acreditam, achando que se acontecer algo é lucro. Não são pessoas com um certo desânimo, um certo pessimismo. Então, isso é algo que é prejudicial e abre-se uma brecha para uma ação projetada e inserida pelo maligno, pelo diabo. Um outro aspecto também a ser relacionado, que é o desânimo. Tá? Um outro sentido também a ser pensado, que a ansiosidade, esperar com ansiosidade, essa ansiosidade também é uma ação e uma reação que não vai ter benefício, muito pelo contrário, vai ter malefício no seu conduzir de uma espera ou de estar esperando pela uma ação do Senhor Jesus Cristo ou de Deus. Frutos da espera em Deus. Primeiro, nós vamos ver um exemplo nas quedas das muralhas de Jericó, que eles esperaram dar 7 voltas e só na 7ª volta é que o objetivo foi alcançado. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Você pode estar citando Isaías 64, versículo 4. Tá? Você pode também estar apresentando a importância que está inserida lá do salmista Davi no Salmo 27, versículos 14, quando ele diz que espera no Senhor, sê forte, anima-te e espera no Senhor. Então, é o sentido de uma benevolência da espera no Senhor. Também o testemunho do profeta Isaías, em Isaías capítulo 40, versículo 31, quando ele brada dizendo: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Então, você até pode exemplificar a lição dessa águia, a importância dessa espera, e aí você vai ampliando todo o desenvolvimento do seu sermão expositivo. Outro fator, os que esperam no Senhor têm dele ou de Deus as seguintes promessas: a força divina para vir eficaz no meio do cansaço e da fraqueza. Aí você pode citar 2 Coríntios 12, versículo 10, porque quando estou fraco, sou forte. A capacidade de elevar-se acima das suas dificuldades, assim como a águia que paira nas alturas do céu. Terceiro, a capacidade de correr espiritualmente, não se cansar e de caminhar firmemente para frente, sem desfalecer quando parece que Deus demora em agir e Deus concede a promessa. Outro fato, ser necessário confiar sempre em Deus com paciência, é a certeza de que Ele proverá o sustento, a resposta de uma forma contínua e permanente. Aí você pode citar 1 Pedro 1,5. Testemunho de Davi, Salmo 40, versículo 13. Tirou-me do charco de lodo. Agora eu volto ao texto. Tá? Depois que eu dei essa caminhada toda, eu volto ao texto. Há muita gente hoje no poço, na fossa, jovens, velhos, ricos, pobres, deprimidos, alegres, né? A humanidade encontra-se no verdadeiro, vamos dizer assim, vazio e num verdadeiro momento de descaso e de um poço de angústias.
as drogas, o sexo desenfreado, a pedofilia, o crime, a violência, a falta de amor, as pestes, que são elementos propulsores desse momento que nos levam a esse, vamos dizer assim, estagno social, e esse estagno nos causa um conflito interno que nos retira praticamente da órbita do centro que nós devemos percorrer. O testemunho do salmista tirou-me de um charco de lodo, que é traduzido um poço de perdição. É Deus que nos estende o braço, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos retira da circunstância adversa, e é Deus que entra conosco em meio aos conflitos. O sol continua o seu percurso diário, a semente ainda nasce, a chuva ainda rega a terra, as nuvens ainda viajam pela imensidão, as estrelas ainda brilham no espaço sem fim, o céu ainda anuncia a glória de Deus e o firmamento a obra de suas mãos. Deus ainda espera que seus filhos irrebelados caminhem em sua direção. O Senhor dos exércitos, que desatolou o criminoso e o arrependido rei, o Senhor dos exércitos, que esteve com Davi e que estendeu a mão a Pedro, que esteve com Pedro no momento de vamos assim, um iminente naufrágio, é o Senhor que também socorreu a Zaqueu, é o Senhor que também recuperou ao agiota e ao falsário Levi, é o Senhor que esteve recuperando, reestruturando e modificando a trajetória de Saulo de Tarso, tornando-lhe em um Paulo, um grande expoente do cristianismo. E também é o Senhor que limpa a consciência, que purifica ela para sempre, que concede um novo caminho, que concede uma nova direção. É o Senhor que transforma, é o Senhor que pode fazer dos fragmentos da sua vida, de desilusões, tornarem-se em momentos de recomeço, em momentos de novos tempos e de novos rumos para a sua vida. Terceiro tópico desse sermão expositivo: Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Isaías 64, versículo 4. E aí você vai entrar dentro desse contexto, desse texto agora. Deus pode estar em silêncio, mas isso não significa que ele está inerte ou parado, não se importando com seus problemas, ou até que não está visualizando e acompanhando a sua situação e o seu tempo e o momento de aflição. Deus trabalha em nós, apesar de nós e por nós. Deus trabalhou com Josué na oficina da adversidade até que ele estivesse apto para ser o vice-rei do Egito e assim cumprir os propósitos de Deus. Deus trabalhou em Moisés, lapidando seu coração para que ele pudesse liderar o povo de Israel rumo à terra prometida. Deus trabalhou na vida de Paulo, transformando-o em um perseguidor da igreja e um servo disposto a sofrer por causa do evangelho. Deus também é aquele que trabalha com os homens de Deus, como aqueles que passaram pelos desertos, passaram pelas fogueiras, passaram pelas prisões, estiveram em calabouço, estiveram em açoites, passaram por fome, por perigo de nudez, por espada, por perseguição, por espinho na carne, passaram até pelo bisturi divino. Deus trabalha porque não quer homens e mulheres de caráter impuro, mas quer homens e mulheres de caráter puro e totalmente límpido e totalmente pronto, apto para atuar. Não é nas grandes universidades, nas cátedras, nos gabinetes arcapetados com poltronas giratórias inclináveis o lugar preferido para que ele faça a sua obra. Às vezes é nos lugares e situações mais tristes, mais vamos assim, remotas e mais inóspitas que ele vai atuar e vai compor e vai burilar e vai levantar pessoas, construindo novos momentos
e trabalhando em caráteres para tornar caráteres profícuos e esplêndidos e oportunos para a obra de Deus. Quem espera no Senhor tem esperança viva. Quem espera no Senhor tem paciência. Quem espera no Senhor não toma atitudes precipitadas. Quem espera no Senhor não murmura. Quem espera no Senhor controla a ansiedade. Quem espera no Senhor louva enquanto espera a sua resposta de intervenção. E quem espera no Senhor concorda humildemente com sua vontade. E aí eu faço a conclusão desse sermão expositivo com as seguintes exortações para se esperar em Deus. Salmo 37, versículo 5 fala: descansa e espera. O Salmo 27, 14, espera e anima-te. O Provérbios, Salomão escrevendo em Provérbios 20, versículo 22, espera pelo Senhor e serás livre. Salmo 42, versículo 5, espera em Deus e ainda o louvarás. Salmo 130, versículo 7, espera no Senhor, nele há misericórdia e redenção. E aí você encerra com o triunfo que Abacuque compõe em Abacuque capítulo 3, versículo 17, que é melhor esperar que desesperar, como diz o profeta Abacuque. Porquanto ainda que não haja fruto na videira, há galardão certo para quem espera em Deus. Todo esse desenvolvimento de sermão expositivo eu fiz resumido, eu sintetizei. Claro que na entrega do sermão expositivo, cada um desses pontos, cada um desses tópicos, cada um desses elementos que comporam ou que compuseram o sermão expositivo, você vai ainda ampliar, você vai ainda especificar, ainda detalhar com maior abrangência. E é isso que traz a riqueza, a fundamentação e a amplitude do sermão expositivo. Você viu que nesse sermão expositivo eu caminhei por todo o contexto Antigo e Novo Testamento, o micro e macro contexto dentro do Salmo 40, em relação com a textos de outros autores dentro do contexto do Antigo Testamento, o macro contexto do Antigo Testamento, para dar o suporte ao que Davi falou e ir de encontro a textos do Novo Testamento para dar uma correlação da mensagem para com o contexto não só que está inserido o texto do Antigo Testamento, mas para com também o texto dentro do contexto do Novo Testamento, para ampliar a concepção e a percepção da mensagem, inserindo ela dentro de um contexto canônico, geral, global, para tratar o assunto de uma forma ou de uma visão ainda muito mais abrangente, bíblica, dentro da proposta que foi apresentada. Então esse é um assunto e esse é um exemplo do sermão expositivo e que você pode ampliar ainda muito mais e ter um resultado cada vez mais expressivo na entrega e na transmissão do sermão expositivo. Nós hoje estamos encerrando estas aulas que tivemos de sermão expositivo e sermão textual, dentro da pregação de textos do Novo Testamento e como trabalhar e produzir e elaborar os sermões textuais e o sermão expositivo. E já na nossa próxima aula, eu já quero entrar com a conclusão dessa disciplina, onde vamos trazer assuntos para concluir todo esse processo de aulas que tivemos, ou todo esse transcorrer de conteúdo de aulas que tivemos dentro das aulas de sermões, os sermões textuais e expositivos, para depois nós já iniciarmos uma nova disciplina, tá? Iniciarmos uma nova disciplina que justamente já vamos entrar na disciplina de escatologia do Novo Testamento. Escatologia do Novo Testamento, que aí é a nossa próxima disciplina que estaremos tratando e discorrendo durante mais um tempo aí à frente. Obrigado
E era isso para hoje.